E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos, sou técnico em edificações. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou gravar um vídeo, não é bem uma aula propriamente dita, é mais um bate-papo. Então se você que não tem muita paciência para vídeos longos, eu creio que esse vídeo aqui vai durar uns 20 minutos, mas se você gostar do conteúdo e quiser ouvir, quiser realmente aprender, fique aí nesse vídeo. Então o conteúdo hoje, pessoal, sobre treliças, certo? Quem está fazendo um curso de arquitetura, um curso de engenharia, vai ver isso mais aprofundadamente. Então, o que acontece? Muita gente acha, pessoal, que não consegue aprender essa disciplina, essa matéria. Por quê? Porque não entende os princípios básicos que é uma treliça. As pessoas, alguns professores eu vejo que simplesmente ensinam para o aluno ali, calcula isso, e o aluno abaixa a cabeça, calcula, dá resultados ali aleatórios, ele não sabe se está certo, ele não sabe se está errado. Por quê? Ele não entendeu, ele não sabe, ele sequer imagina o que ele está calculando. É a mesma coisa de você no curso superior, o professor dá para você uma integral, e você calcula essa integral, você acerta essa integral, mas você sequer tem noção do que aquele resultado representa fisicamente. Então, se a gente vai falar de treliças, pessoal, antes, eu vou calcular uma treliça com vocês em outro vídeo, antes da gente tentar calcular uma treliça, a gente precisa saber o que é uma treliça, certo? Então, eu desenhei aqui uma treliça, a mais simples que tem, só para a gente entender alguns conceitos, né? A gente vai entender alguns elementos que formam essa treliça. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o nosso banzo superior, que é essa barra aqui, horizontal. Aqui embaixo eu tenho o nosso banzo inferior, que é essa barra aqui, ó, horizontal também, mas está na parte de baixo, certo? Então, eles absorvem momentos fletores, certo? Então, muita gente acha que treliça não tem momento fletor, e realmente é verdade. Os membros da treliça, por exemplo, aqui, ó, essas verticais, essas diagonais, que são os montantes e as diagonais, eles realmente não absorvem o momento fletor, mas a treliça, o conjunto da treliça como um todo, isso sim é capaz de absorver, de resistir momento fletor. Então, o que a gente tem que entender, pessoal? Se a gente tem aqui, ó, uma carga, certo? Aqui eu coloquei uma carga de 30 kN, outra carga de 30 kN. Vocês reparem que elas estão em pontos que eu tenho uma distância desse apoio, a mesma distância desse apoio. Então, se eu tenho uma carga de 30 kN e outra de 30 kN, se eu somar essas duas cargas, eu vou ter 60 kN empurrando a minha viga de cima para baixo. Então, óbvio que eu vou ter que ter uma reação aqui, ó, de baixo para cima. Então, se você entende isso, pessoal, que uma carga que está chegando de cima para baixo, ela precisa de ter uma reação de baixo para cima, certo? Por quê? Para essa estrutura ficar estável. Então, se eu tenho 60 kN empurrando a minha viga, a minha treliça para baixo, eu tenho que ter uma reação de 60 para cima. Isso é total, é simples de entender, é básico. Então, se você encontrar um resultado diferente de 30 kN em cada apoio, afinal, como elas estão ali em pontos estratégicos, na mesma distância, ou seja, vão chegar 30 nesse apoio e 30 nesse apoio. Então, se você fizer os seus cálculos e ver, nesse apoio aqui chegou 35, nesse aqui chegou 40, você já sabe que o seu cálculo está errado. Por que você sabe que o seu cálculo está errado? Porque ao invés de você aprender a calcular primeiro, você aprendeu os conceitos que fazem uma treliça funcionar. Porque toda carga, pessoal, ela chega na estrutura, ela viaja, certo? No caso, uma treliça, ela vai viajando pelos montantes, pelas diagonais, vai viajando pelos montantes, pelas diagonais, até chegar nos apoios, certo? Isso aqui, ó, o encontro desse montante, dessa barra, com essa diagonal aqui, com essa outra barra, a gente chama de nó. Então aqui eu tenho um nó, aqui eu tenho outro encontro, chama de nó, aqui é outro nó, outro nó, outro nó. E toda carga, pessoal, você que amanhã, arquiteto, engenheiro, vai fazer um projeto, toda carga de uma treliça, ela tem que ser aplicada aqui, ó, em cima do nó, ó, aqui, nunca no meio da barra, porque esses nós, pessoal, a gente considera
como rotulado. Ou seja, o que é uma coisa rotulada? Que ela não absorve o momento fletor. Eu vou colocar uma carga, ela simplesmente vai tender a rotacionar aqui, diferente de uma peça engastada, que eu coloco uma carga e quando ela rotaciona, ela tem essa ligação com a outra peça. Então, uma peça trabalha com a outra. É uma continuidade daqueles esforços passando para outra peça. E como os nós da treliça, eles são rotulados, eles não têm capacidade de absorver. Então, se você colocar uma carga aqui, ó, que não seja no ponto rígido, que seja aqui no nó, e você colocar aqui, como as peças da treliça são peças finas, peças esbeltas, o que vai acontecer? Essa peça vai tender, ó, a fazer isso aqui, ó, a querer fazer essa deformação quando colocar uma carga aqui, ó. Ela tende a deformar. Como esse nó ele é rotulado, dependendo da carga, dependendo do ponto de aplicação, a sua estrutura ela pode entrar até em colapso. Então, todas as cargas sempre aplicadas em cima dos nós. Aqui, ó, eu tenho uma carga de 20 kN. O que essa carga está fazendo? Ela está empurrando, olha o sentido da seta, está empurrando a minha treliça nesse sentido. Então, é lógico, que é óbvio também, né, pessoal, que se eu tenho uma carga empurrando nesse sentido, o meu resultado, quando eu fizer o somatório aqui, os cálculos da minha treliça, tem que ter uma força de mesma intensidade, ó, anulando essa aqui, para que a minha peça fique estável. Ah, se eu considerei esse sentido aqui, ó, no meu cálculo negativo, certo? Menos 20. E no meu resultado deu menos 20, sinal que eu tenho o quê? Outra carga empurrando essa peça para lá. Então, as duas cargas vão se somar e vai derrubar a minha treliça. Então, se eu tenho uma carga de menos 20 aqui, eu tenho que ter outra de mais 20 para poder essas cargas somatório dar zero e essa peça ficar estável. Então, isso é óbvio. Por que você vai saber? Porque ao invés de calcular primeiro, você entendeu que uma carga para ser anulada, ela precisa de vir com outra carga no sentido contrário. Então, se no momento do cálculo, aqui, ó, essa carga de 20 kN, se você considerou aqui negativo, der outro resultado negativo, você já sabe que você errou no cálculo ou você errou no sentido que você colocou a tua carga. Então, você tem que ter uma carga aqui, ó, tem que dar um resultado nesse sentido aqui, ó, nesse apoio aqui, para você contrabalancear essa carga e a sua peça ficar estável. E aqui é a mesma coisa. Né? Se eu tenho uma carga de 30 aqui, 30 aqui, eu tenho que ter uma de 30 aqui, uma de 30 aqui, para uma anular com a outra e a estrutura ficar estável. Então, quando você sabe, pessoal, desses detalhes, desses pormenores que envolvem uma treliça, você começa a entender os resultados. Se você errou porventura, você já olha para uma peça, você é capaz de imaginar. Por exemplo, aqui a gente nem fez o cálculo, mas a gente já sabe, ó, que vai dar 30 aqui, porque uma carga de 30 e outra de 30 para anular, eu preciso de duas cargas de 30 para anular. Se aqui eu tenho uma de 20 indo para cá, e aqui eu preciso de outra de 20 para poder anular. Então isso é óbvio. Então, sabendo disso, que cargas iguais anulam cargas, e eu sabendo que eu tenho que colocar todas as minhas cargas nos nós e nunca aqui no meio da barra, então eu já tenho meio caminho andado para poder entender. Agora, a geometria, se você quiser ser um arquiteto de sucesso, um engenheiro de sucesso, tenha em mente, estude estática, estude geometria, estude o básico de geometria, aquele que a sua sexta série, a sua sétima, a sua oitava série te deu de suporte, você já é capaz de olhar para uma estrutura dessa aqui. Se você olhar uma carga inclinada, você sabe que a carga ela não está nem um sentido e nem outro. Olha como é fácil entender. Imagine que eu estou empurrando essa caneta aqui, ó, com uma força de 50 newtons aqui de cima para baixo. Estou empurrando essa caneta. Então, a intensidade da força que está passando por essa caneta é 50 newtons. Mas a partir do momento que eu inclino essa caneta, ela não está, eu não estou aplicando uma força nem na vertical e nem na horizontal. Então, a partir do momento que, ó, vamos supor que aqui é o meu suporte dessa carga. Então, eu estou aplicando essa força aqui, ó, na diagonal. Então, eu nem estou indo para baixo e nem estou indo para o lado. Essa força, ela está se dividindo em duas componentes. Uma parcela dela vai em Y e outra parcela vai em X.
Por isso que vocês fazem decomposição de forças, porque a força não está nem totalmente na vertical, nem totalmente na horizontal. Ela está aqui, ó. Então uma parcela vai para cá e a outra vai para cá. E isso é importantíssimo, pessoal, em matérias de treliça. Por quê? Toda vez que você vê uma diagonal muito próxima da horizontal, é sinal que muita carga está indo para essa diagonal. Por quê? Se você pegar aqui, ó, a carga, a cortante, né, que a gente vai achar a carga aqui na treliça, e dividir, por exemplo, está chegando uma carga de 500 newtons aqui na minha treliça. Então, 250 vai para esse apoio, 250 vai para esse apoio. Então, essa carga que está chegando aqui, ó, ela tá na vertical com a minha treliça. Então, quanto que ela vai representar na horizontal? É simples, é só você pegar a carga da vertical e dividir pelo seno que ela faz com a horizontal. Então, quanto mais horizontal tiver a nossa barra, mais carga vem para ela. E a partir do momento que você vai inclinando, as componentes vai deixar de ir para a horizontal e vai começar a ir para a vertical. Então, por que isso é importante? Porque se eu tiver a minha diagonal da minha treliça e eu ver no cálculo que ela está sendo comprimida ou der um resultado que ela está sendo tracionada, os comportamentos são diferentes. Por quê? Uma barra de aço, teoricamente, na teoria, elas têm a mesma resistência na compressão e a mesma resistência na tração. Só que conforme você vai esticando uma peça de aço, tanto faz ela ter 1 metro, 2 metros, a força que vai fazer ela arrebentar é a mesma. Então, não tem problema. Agora, uma peça comprimida, a partir do momento que você, por exemplo, eu tenho essa caneta, se eu fizer uma força aqui, ela vai ser difícil ela flambar. Mas se ela tiver um tamanho maior, então eu não preciso pôr aquela força que eu apliquei aqui para ela flambar. Posso aplicar uma força menor e ela vai tender a flambar. Por isso que é de suma importância eu saber se uma peça, se a minha diagonal está sendo comprimida ou está sendo tracionada. Se ela estiver sendo tracionada, eu posso colocar um determinado perfil. Se ela está sendo comprimida, eu preciso olhar o tamanho dessa barra, o tamanho dessa diagonal, para ver se ele vai suportar a minha compressão. Será que eu vou ter que mudar a geometria da minha treliça? Será que eu vou ter que mudar o material? Será que eu vou ter que colocar um material mais resistente? Então, é por isso que a gente precisa saber qual banzo, qual diagonal está sendo comprimida, qual diagonal está sendo tracionada. Por quê? Para a gente determinar a geometria da nossa peça. Então, peças que tendem a ficar mais na vertical, tendem a receber menos carga. E onde que a gente aprende isso? Geometria básica, 6ª série. Não é coisa do outro mundo, você não precisa entrar no ITA para poder saber isso. Geometria básica. Então, se você souber pequenos detalhes, amanhã você, como engenheiro, como arquiteto, sabendo desses detalhes, onde você vai aplicar carga, qual peça que está comprimida, qual que está tracionada, você vai determinar a geometria da sua peça. Qual geometria da treliça é mais eficiente? Uma geometria mais alta, mais baixa? Então, sabendo desses detalhes, a gente consegue determinar a geometria. Então fica fácil da gente calcular aqui depois, para a gente fazer os nossos somatórios de forças em X, em Y, para poder saber quais estão comprimidas e quais estão tracionadas e a gente saber os resultados. É muito comum os professores de faculdade cobrar qual barra está comprimida, qual barra está tracionada. O resultado deu negativo, está sendo comprimida. O resultado deu positivo, está sendo tracionada. Qual a analogia que a gente tem que fazer? Por exemplo, se a gente tem uma barra, nunca mais esqueça disso. Aqui é uma barra, certo? E o meu resultado deu negativo, então quer dizer, a gente tem que pensar assim, se é negativo, está diminuindo. Está diminuindo a minha barra, negativo. Se eu estou diminuindo, eu estou o quê? Comprimindo a minha barra, estou diminuindo. De sinal negativo, compressão. Agora, quando o sinal der positivo, quer dizer o quê? Que eu estou aumentando, estou esticando, estou tracionando. Então, sinal positivo, tração, sinal negativo, compressão. Então, vocês entenderam que
apenas usando exemplos simples do nosso dia a dia, geometria básica, matemática básica, não é aquela do outro mundo, da NASA, a gente consegue já entender os conceitos básicos. E aí, a gente entendendo todo esse conceito e mais algumas coisas que a gente tem que entender por fora, aí sim a gente vai pensar em fazer os cálculos. Não como eu vejo muitos professores fazendo, não, eles jogam lá, põem para o aluno calcular e não explica nada, por que daqueles resultados, e o cara faz lá os resultados, até acerta e sai da faculdade sabendo fazer os exercícios como se ele fosse um robô, mas não sabe da aplicação daquilo. Então, quando vê uma peça ali na vida real, fica perdido, não sabe o que fazer. Por quê? Porque não entendeu conceitos básicos de como aquilo funciona. Então, antes de aprender a calcular, pessoal, qualquer coisa, aprenda como aquele sistema funciona, porque só assim você vai saber se os seus resultados fazem sentido. Obrigado por ter ficado até aqui, até uma próxima.